depois de mim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então é isso aí, Hare Krishna, muito boa noite a todos, ao que estão nos acompanhando aqui online pelo Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Temos aqui também nosso amigo Thales nos acompanhando presencialmente e aos que irão acompanhar posteriormente a gravação. Nós estamos lendo a Bhagavad Gita, como ela é, ou o Bhagavad Gita como ele é. Nós estamos bem no comecinho do capítulo 1, que é intitulado Observando os Exércitos. Hoje nós iremos ler o verso de número 4. Esse verso de número 4 diz o seguinte: Atrasura Maheshwasa Bhimajuna Samayudi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharataha. Tradução palavra por palavra é o seguinte: Atra, aqui, Shuraha, heróis, Maheshwasaha, arqueiros poderosos, Bhima, Arjuna, Bhima e Arjuna, Samaha, iguais, Yudi, na luta, Yuyudhanaha, Yuyudhana, Virataha, Virata, Cha, também, Drupadaha, Drupada, Cha, também, Maharataha, grande lutador. Tradução desse verso diz o seguinte: aqui neste exército estão muitos arqueiros heróicos, que sabem lutar tanto quanto Bhima e Arjuna. Grandes lutadores como Yuyudhana, Virata e Drupada. Esse daqui é o verso 4, ele tem um significado bem curtinho, que diz o seguinte: embora Drishtadyumna não fosse um obstáculo muito importante diante do enorme poder de Dronacharya na arte militar, havia muitos outros que eram dignos de temor. São mencionados por Duryodhana como grandes empecilhos no caminho da vitória, porque cada um deles era tão formidável como Bhima e Arjuna. Ele conhecia a força de Bhima e de Arjuna e, por isso, comparava os outros a ele. Então, eu vou ler aqui, eu acho que eu vou ler mais alguns versos, porque eles são bem curtinhos, mas antes vou recitar aqui uns mantras em reverência aos nossos mestres espirituais. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshum Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtavadale Shrimate Chandramukha Swami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtavadale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine. Então, aqui estamos contextualizando ainda a batalha de Kurukshetra, por isso que o nome desse capítulo se chama Observando os Exércitos. Esse começo aqui, ele é um pouco complicado de ser entendido, porque quem não tem assim a dimensão, né, quem não sabe o contexto da Bhagavad Gita, como é que se chega nesse momento, a gente acaba ficando muito confuso, né? Porque são vários nomes estranhos, tipo Bhima, Arjuna, Yuyudhana, Virata e Drupada, etc, né? Só que aqui, só para a gente tentar se organizar, já foi lido, né, que essa grande batalha, chamada Batalha de Kurukshetra, ela está sendo narrada por uma pessoa chamada Sanjaya ao seu mestre, né, que é Dhritarashtra. E Dhritarashtra, como a gente sabe, é o pai dos Kurus, que é um dos lados do exército, né? São dois exércitos, um dos lados eles se chamam Kurus, né? E do outro lado são chamados os Pandavas. Então, o líder desses Kurus se chama Duryodhana, e Duryodhana é filho de Dhritarashtra, né? E esse Duryodhana, no verso anterior, ele disse, né? Ó meu mestre, contempla o grande exército dos filhos de Pandu, tão habilmente organizado por teu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Então aqui está sendo tudo contextualizado. Então eu vou ler aqui mais uns versos para a gente poder entender melhor. Acho que eu vou ler até o 9 ou... deixa eu ver aqui. Ou 10.
O verso de número 5 diz o seguinte: há também grandes combatentes heróicos e poderosos, tais como Drishtaketu, Chekitana, Kashiraja, Puridi, Kuntibhoja e Shaibya. Verso 6. O possante Yudamanyu, o poderosíssimo Utamayuja, o filho de Subhadra, e os filhos de Draupadi. Todos esses guerreiros lutam habilmente em suas quadrigas. Verso 7. Mas, para a tua informação, ó melhor dos Brahmanas, deixa-me falar-te sobre os capitães que estão especialmente qualificados para conduzir minha força militar. Então, aqui, Duryodhana, ele está comparando assim, as duas forças, né? E isso tem uma explicação um pouco complicada para Duryodhana, porque esse lugar chamado de Kurukshetra, Kurukshetra é um local sagrado, né? E como é um local sagrado, existe uma egrégora, né? Existe uma atmosfera sagrada que faz com que o Dharma, ou que a justiça, pondere acima da injustiça. E como Duryodhana ele sabe que ele não está lutando uma luta justa, ele está se confiando nas pessoas que estão lutando ao lado dele. Por isso que ele está falando todos esses nomes, né? Para que as pessoas que estão lutando ao seu lado possam ficar mais confiantes, porque eles já sabiam que era uma luta que seria muito difícil ganhar, por conta do ambiente ser um ambiente sagrado e por eles não estarem lutando por algo sagrado, né? E agora ele vai falar sobre os capitães que estão especialmente qualificados para conduzir a força militar dele, né? Que é de Duryodhana. Aí ele fala aqui, há personalidades como tu, Bhishma, né? Bhishma é o avô de Duryodhana. Na verdade, Bhishma é um dos personagens principais, assim, porque Bhishma, ele que deveria ser o rei, o imperador, na verdade, né? O imperador principal. Só que por conta de uma, digamos assim, de uma jogada até política, ele abnegou, né? A sua real, digamos assim, posse, e dessa forma ele passou a vida toda dele sendo um celibatário. Aí dessa forma os sobrinhos netos dele, que eram dignos, assim, que deveriam ser os imperadores, né? No caso, o principal se chama Yudhishthira, só que aí Duryodhana acabou usurpando esse trono para poder ficar, né? Então Bhishma é um dos personagens principais, ele está do lado dos Kurus, né? Aí também tem Karna, que é um dos irmãos dos Pandavas, só que ele não sabe, né? Porque a Kunti, né? A rainha Kunti, ela teve um filho antes de ter os 3 Pandavas, né? Porque os 3, Yudhishthira, Arjuna e Bhima, são filhos dela, né? E tem Nakula e Saradeva, que são filhos de Madri, que era a outra esposa de Pandu, né? Mas os 5 são os Pandavas. Só que tem esse aqui chamado Karna, que foi um filho que ela teve antes mesmo de conhecer Pandu, etc, né? Tem aqui também Ashwatthama, Vikarna e o filho de Somadatta, chamado Bhurishrasva, que são sempre vitoriosos na batalha. Significado: Duryodhana menciona aqueles que, na batalha, são heróicos, excepcionais, todos os quais sempre saem vitoriosos. Vikarna é irmão de Duryodhana, Ashwatthama é filho de Dronacharya e Saumadatta ou Bhurishrava é filho do rei dos Bálicas. Karna é irmão uterino de Arjuna, dado que nascera de Kunti antes de ela ter se casado com o rei Pandu. A irmã gêmea de Kripacharya casou-se com Dronacharya. Então aqui, se a gente for ver pessoa por pessoa, a gente vai começar a entender por que aqui no final desse primeiro capítulo, Arjuna começa a ficar muito assim temeroso, ele começa a não querer lutar, né? Porque assim, só lendo a gente vê um monte de nome, né, de pessoas que a gente não conhece, mas quando a gente vai entendendo o contexto, a gente vai percebendo que são pessoas muito queridas, são pessoas muito importantes, e que realmente é um momento muito difícil para Arjuna poder lutar contra aquelas pessoas. Verso 9: há muitos outros heróis que estão preparados a sacrificar sua vida por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas espécies de armas
e são experientes na ciência militar. Significado: quanto aos outros, como Jayadratha, Kritavarma e Shalya, estão todos determinados a sacrificar suas vidas em prol de Duryodhana. Em outras palavras, já se chegou à conclusão de que todos eles morreriam na batalha de Kurukshetra, por terem se aliado ao grupo do pecaminoso Duryodhana. É claro que Duryodhana estava confiante em sua vitória, pois contava com a acima mencionada união de forças exibidas por seus amigos. Então é isso, ele estava confiante, mas ele já sabia, né, que ali era um local difícil de se lutar. Verso 10. Nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma, ao passo que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Significado: aqui Duryodhana faz um estudo comparativo das forças. Pensa que o poder de suas forças armadas é incomensurável, estando especialmente protegidas pelo mais experiente general, o avô Bhishma. Por outro lado, as forças dos Pandavas são limitadas, estando protegidas por um general menos experiente, Bhima, que, na presença de Bhishma, torna-se insignificante. Duryodhana sempre teve inveja de Bhima, porque sabia perfeitamente bem que, se tivesse mesmo de morrer, seria morto exatamente por Bhima. Ao mesmo tempo, contudo, confiava em sua vitória, devido à presença de Bhishma, que era um general muito superior. Sua conclusão de que sairia vitorioso na batalha fazia bastante sentido. Realmente, né, aqui está sendo falado, né, que Bhishma, como ele era muito poderoso, ele era muito, digamos assim, ele era muito experiente, era difícil que alguém pudesse ganhar dele. E ele realmente era tudo isso, né? Ele era o principal general, né? E o principal general do lado dos Pandavas era Bhima, que era um dos Pandavas, né? Então ele era muito mais novo que Bhishma e ele não tinha tanta experiência assim em batalha. Mas uma coisa aqui que está sendo falado, né, por Prabhupada, é que Duryodhana ele tinha medo de Bhima. Na verdade, ele tinha inveja e também medo, né? Ele tinha inveja porque tinha medo, porque ele sabia que ele seria morto por Bhima, né? E um dos motivos, na verdade, existem vários motivos pelo qual Duryodhana merecia, naquele momento, ser morto, né? Porque naquela época existia o que a gente chama de pena de morte, só que é bem diferente das penas de morte atuais. Porque como aqui, né, a gente está falando de uma literatura védica, aqui todo mundo entende de uma forma muito clara a ideia da reencarnação, a ideia do karma, e isso faz com que a pessoa, ela, ao invés de estar recebendo uma punição pelo crime cometido através de uma sentença pesada ou até mesmo uma sentença de morte, né? Isso, na verdade, não é necessariamente uma pena assim negativa para a pessoa, porque dessa forma ela vai estar sendo protegida de dar continuidade àquelas atividades maléficas. Como, por exemplo, existem algumas seis motivos pelo qual uma pessoa ela recebia pena de morte nessa época, e Duryodhana cometeu as 6, assim. Então, ele tocou fogo numa casa com uma família dentro, ele envenenou, Bhima estava lá dentro, né, com os irmãos, ele envenenou assim, a comida de Bhima, ele fez várias coisas, né, até no final chegar a tentar violentar uma mulher, né, que era um dos motivos também pelo qual a pessoa recebia essa pena de morte. Então, dessa forma, ele foi sequencialmente fazendo uma série de atividades extremamente pecaminosas. Então ele merecia naquele momento receber aquela pena, né? Ainda mais no campo de batalha, que é um local justo, né, para isso. Mas mesmo assim a Arjuna estava, como vai aparecer aqui futuramente, a Arjuna não vai querer matá-lo, porque a Arjuna é uma pessoa boa não vai querer matar uma outra pessoa, ainda mais se for seu parente, uma pessoa que mesmo que tenha feito mal para ele, ainda se torna uma pessoa querida. Então é isso, verso 11. Todos deveis agora... esse daqui é legal. Agora ele vai falar para todo mundo, né? Para todo o exército. Imagina, né? Tipo, tem um exército e Duryodhana está na frente de todo mundo e agora ele vai falar diretamente para todo o seu exército.
Todos deveis agora conferir completo apoio ao avô Bhisma, conforme assumis vossos respectivos pontos estratégicos, enquanto entrais na falange do exército. Então é isso, ele está dizendo, né, que todo mundo tem que ficar de olho em Bhisma, ao avô Bhisma, para que quando eles entrem na falange do exército, eles estejam nos seus postos, nos seus respectivos pontos estratégicos, né? Significado: Duryodhana, após louvar a intrepidez de Bhisma, continuou ponderando que outros poderiam achar que tinham sido considerados menos importantes. Por isso, em sua maneira diplomática habitual, tentou consertar a situação com as palavras acima. Enfatizou que Bhismadeva era indubitavelmente o maior herói, mas ele era idoso, em razão do que todos deveriam pensar especialmente em protegê-lo de todos os lados. Ele poderia se envolver na luta, e o inimigo assim teria a chance de se aproveitar de sua concentração total em um só lado. Portanto, era importante que os outros heróis não abandonassem suas posições estratégicas, permitindo ao inimigo romper a falange. Duryodhana sentia claramente que a vitória dos Kurus dependia da presença de Bhismadeva. Estava confiante no pleno apoio de Bhismadeva. Bhismadeva e Dronacharya na batalha, porque sabia muito bem que eles não disseram nem mesmo uma só palavra quando a esposa de Arjuna, Draupadi, em sua situação desamparada, recorrera a eles pedindo justiça, enquanto estava sendo forçada a aparecer nua na presença de todos os grandes generais na Assembleia. Embora soubesse que os dois tinham certa afeição pelos Pandavas, ele esperava que eles agora se livrassem disso completamente, como o haviam feito durante o jogo. Aí aqui Prabhupada está falando sobre essa situação, né? Onde os Kurus, né, principalmente Duryodhana, tentou assim violentar essa mulher, né, chamada Draupadi. E nesse momento é uma situação bem complexa, assim, é bem difícil de entender, mas existiu uma assembleia e Bhismadeva estava presente e essa outra personalidade chamada Dronacharya, que é o mestre de armas tanto dos Pandus quanto dos Kurus. E nesse momento, apesar de eles serem pessoas assim justas, né, eles também não fizeram nada. Tem toda uma explicação extensa, né, para isso. Mas agora, Duryodhana esperava o mesmo tipo de apoio, né? Eles apoiaram Duryodhana na Assembleia e Duryodhana estava esperando o mesmo apoio agora aqui na Batalha de Kurukshetra. Continuando, verso 12. Então Bhisma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos combatentes, soprou seu búzio bem alto, produzindo um som parecido com o rugido de um leão, dando alegria a Duryodhana. Significado: o patriarca da dinastia Kuru podia entender o que se passava no interior do coração de seu neto, Duryodhana. E, por sua compaixão natural por ele, tentou animá-lo soprando bem alto o seu búzio, fazendo jus à sua posição de leão. Indiretamente, pelo simbolismo do búzio, informou a seu deprimido neto Duryodhana que este não tinha nenhuma chance de ganhar a batalha, porque o Supremo Senhor Krishna estava do outro lado. Mesmo assim, era seu dever conduzir a luta, e em relação a isso, não pouparia nenhum esforço. É isso, né? É curioso, porque Bhisma, ele era uma pessoa que, apesar de estar lutando do lado de Duryodhana, né, que era uma pessoa ímpia mesmo, né? Era uma pessoa que a gente pode até chamar de demoníaca, mesmo Bhismadeva sendo uma pessoa avançada, né? Até mesmo em filosofia espiritual, ele estava apoiando Duryodhana, né? E tem as suas explicações assim, é difícil, né, de entender, mas são explicações filosóficas. Então ele estava do lado de seu neto para poder apoiá-lo. Porque por mais que não fosse assim justo, né, tudo aquilo que estava acontecendo, Duryodhana, ele seguiu os protocolos, ele foi pelo caminho legal para poder chegar no momento que ele chegou, né? Ele, apesar de ser uma pessoa ruim, ele utilizou assim a própria Constituição
para poder chegar na posição que ele chegou. Então, de uma certa maneira, não haveria possibilidade dele ser destronado da forma mais adequada. Por isso que foi necessário essa luta, né? Verso 13, depois disso, os búzios, tambores, clarins, trombetas e cornetas soaram todos de repente, produzindo um som tumultuoso. Isso do lado dos puros, né? Aí agora, Duryodhana já falou, a parte dele já falou que todos devem seguir Bhismadeva. Aí Bhismadeva tocou o búzio dele, aí depois todo mundo tocou, né? Dos lados dos puros. Aí agora a atenção vai voltar para o outro lado, né? Aí essa primeira parte já foi, né? Na verdade, a segunda parte, né? A primeira parte é a conversa entre Sanjaya e Dhritarashtra. Aí depois, a segunda parte desse primeiro capítulo é a conversa, na verdade, é o monólogo de Duryodhana. Aí agora vai começar a terceira parte. Agora todo o foco vai para o outro lado do campo de batalha. Verso 14, no outro lado, o Senhor Krishna e Arjuna, acomodados numa grande quadriga puxada por cavalos brancos, soaram seus búzios transcendentais. Tá aqui temos aqui a imagem, né, da Bhagavad Gita, né, de Krishna e Arjuna tocando os seus búzios transcendentais. Significado: em contraste com o búzio soprado por Bhismadeva, os búzios nas mãos de Krishna e Arjuna são descritos como transcendentais. Legal. Tá aqui, ó, a palavra Divyo Shankho Pradadimatuhu, em sânscrito, né? Os búzios transcendentais. O som dos búzios transcendentais indicava que não havia esperança de vitória para o outro grupo, já que Krishna estava do lado dos Pandavas. A vitória está sempre com as pessoas, com pessoas tais como os filhos de Pandu, pois o Senhor Krishna lhes faz companhia. Ademais, quando e onde o Senhor se apresenta, a deusa da fortuna também está presente, tendo em vista que ela nunca vive longe de seu esposo. Portanto, vitória e fortuna esperavam por Arjuna, conforme indica o som transcendental produzido pelo búzio de Vishnu, ou do Senhor Krishna. Além disso, a quadriga em que os dois amigos estavam sentados fora doada a Arjuna por Agni, o deus do fogo. E isso indicava que essa quadriga era capaz de vencer em todas as regiões, onde quer que fosse levada nos 3 mundos. É curioso, porque Prabhupada ele está se referindo aqui, dá para perceber que ele está se referindo a um verso muito famoso, aqui do último capítulo. Na verdade, eu acho que é o último verso. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Aqui, o verso 78 do capítulo, é o último verso mesmo, né? Verso 78, deixa eu ver aqui. Prabhupada está fazendo referência ao último verso da Bhagavad Gita, ó. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Curioso, né? Prabhupada, aqui no começo ele já está falando lá do último verso. E quem fala esse último verso é justamente Sanjaya, que também é quem está falando aqui nesse primeiro momento. Ok. Verso 15. Eu acho que é o último verso, tá? O último verso aqui que nós iremos ler. O Senhor Krishna soprou seu búzio, chamado Panchajanya. Arjuna soprou o seu, o Devadatta. E Bhima, o comedor voraz que executa tarefas hercúleas, soprou o seu aterrador búzio, chamado Paundra. Significado de Prabhupada neste verso. O Senhor Krishna é chamado Hrishikesha, porque ele é o proprietário de todos os sentidos. As entidades vivas são partes integrantes dele, razão pela qual os sentidos das entidades vivas são também partes integrantes de seus sentidos. Os impersonalistas não conseguem aceitar que as entidades vivas possuam sentidos.
em consequência do que vivem ansiosos por descrever que todas as entidades vivas são desprovidas de sentidos, ou que são impessoais. Então é isso, né? Aqui na Bhagavad Gita, às vezes, uma pessoa é chamada por outro nome, né? Como, por exemplo, Arjuna, Krishna chama ele às vezes de melhor entre os Bharatas, né? Porque ele é descendente de Bharata. E Arjuna chama Krishna em vários... também tem um outro nome que Krishna chama Arjuna, né? Que é Gudakesha, que é aquele que vence o sono. Porque a gente sabe, né? Que uma das características de uma pessoa assim no modo mais denso de vida, ela é muito dominada pelo sono, né? Então, e esse sono, ele tem uma referência assim à questão da depressão, no sentido de você querer abandonar o dever que deve ser executado, né? Então, Arjuna, ele é chamado de Gudakesha por Krishna. E também Krishna, ele recebe vários nomes durante a Bhagavad Gita, né? E um deles é esse aqui, Hrishikesha. Hrishikesha é bem interessante. Hrishikesha significa o Senhor dos Sentidos, né? Esse Hrish significa sentidos, Hrishikesha é o Senhor dos Sentidos. O Senhor, situado nos corações de todos, dirige-lhes os sentidos, mas Ele os dirige em função de sua rendição, e no caso de um devoto puro, ele controla diretamente os sentidos. Eu lembro que há muitos anos, quando eu li essa frase aqui, foi uma frase que me fez muito, assim, me deu um choque, né? Porque é interessante isso que Prabhupada fala. Ele fala que todos os devotos, né? Krishna controla os sentidos desses devotos, porém, Krishna só controla de acordo com a rendição do devoto, né? Então, a porcentagem de rendição que nós temos é a porcentagem do que Krishna controla os nossos sentidos, né? Aí Prabhupada fala aqui que um devoto puro, os sentidos de um devoto puro são controlados 100% por Krishna. E a gente pode pensar assim, mas aí eu perco a minha individualidade, então eu não tenho nenhum controle sobre a minha vida, né? Vem todas essas dúvidas assim, que no primeiro momento possam surgir. Mas essas dúvidas, elas são rapidamente sanadas, né? Porque isso não quer dizer que a gente perca a nossa individualidade. Essa forma de Prabhupada falar que Krishna controla os nossos sentidos, também significa que os nossos sentidos, eles são usados para Krishna. Então, está tudo relacionado, né? A gente usa para Krishna, então Krishna está controlando os nossos sentidos, né? A gente já não vai mais utilizar os nossos sentidos para os nossos desejos pessoais, os nossos desejos mundanos. Eu já não vou mais me relacionar com todo e qualquer tipo de atividade que vai trazer apenas prazer para os meus sentidos. Não, eu vou utilizar os meus sentidos para dar prazer aos sentidos de Krishna, né? Então isso se chama Hrishikesha. Aqui no campo de batalha de Kurukshetra, o Senhor controla diretamente os sentidos transcendentais de Arjuna, daí seu nome específico, Hrishikesha. O Senhor tem diferentes nomes segundo suas diferentes atividades. Por exemplo, seu nome é Madhusudana, porque ele matou o demônio Madhu. Seu nome é Govinda, porque ele dá prazer às vacas e aos sentidos. Seu nome é Vasudeva, porque ele apareceu como filho de Vasudeva. Seu nome é Devakinandana, porque ele aceitou Devaki como sua mãe. Seu nome é Yashodanandana, porque ele viveu seus passatempos infantis com Yashoda em Vrindavana. Seu nome é Parthasharati, porque ele agiu como um quadrigário de seu amigo Arjuna. De modo semelhante, seu nome é Hrishikesha, porque ele orientou Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Esse ponto aqui também é interessante, porque quando a gente deixa Krishna utilizar os nossos sentidos, quando a gente também utiliza os nossos sentidos para dar prazer a Krishna,
a gente age como um instrumento, né? A gente já não age mais como um desfrutador último das nossas ações, né? Eu já não faço coisas que vão trazer somente prazer aos meus sentidos. Não, na verdade a gente transforma os nossos sentidos como um instrumento, né? Então dessa forma a gente vai utilizar tudo que a gente tem, toda a nossa energia, todas as nossas qualidades, nossas capacidades, para que a gente possa fazer cada vez mais bem para o mundo, né? Só que esse bem para o mundo não é um bem material. Se a gente tentar utilizar a nossa força de trabalho para fazer do mundo um lugar melhor, de forma material, não vai dar certo, né? Muitas pessoas já tentaram, muitas pessoas estão tentando, mas no final das contas, a gente acaba apenas entrando num ciclo material, né? Um bom exemplo é a política, né? Porque a política ela tem essa ideia de cada vez mais trazer prazer material para o mundo, mas a gente percebe que isso só dificulta mais, né? E vai dificultando, etc. Ao passo que se a gente tenta agradar a Krishna, Krishna sim, ele vai conseguir distribuir de uma forma positiva, assim, o prazer para o mundo, não um prazer mundano, mas um prazer espiritual. Por isso que aqui o nome, Prabhupada fala aqui, ó, seu nome é Govinda, porque ele dá prazer aos sentidos. Então a gente precisa receber o prazer, esse tipo de prazer, né, dado por Deus, não pela matéria. E o último parágrafo, para nós finalizarmos. Neste verso, Arjuna é chamado de Dhananjaya, porque ele ajudou seu irmão mais velho, o rei Yudhishthira, a conseguir riquezas quando este precisava delas para gastá-las em diversos sacrifícios. Assim também Bhima é conhecido como Vrikodara, porque podia comer tão vorazmente como podia executar tarefas hercúleas, tais como matar o demônio Hidimba. Assim, os tipos específicos de búzios soprados pelas diferentes personalidades do lado dos Pandavas, a começar pelo do Senhor, eram todos muito encorajadores aos soldados combatentes. No outro lado, não havia essas prerrogativas, nem a presença do Senhor Krishna, o diretor supremo, nem a da deusa da fortuna. Logo, eles estavam predestinados a perder a batalha. E esta foi a mensagem anunciada pelos sons dos búzios. La Prabhupada Ki Jai. Interessante esse final aqui, porque me fez lembrar bastante, assim, a batalha que a gente luta no nosso dia a dia, né? Se a gente não tem uma base espiritual e uma base sólida pelo que lutar, a gente abandona muito facilmente, né? Muito rapidamente o campo de batalha. Tem até, não sei se vocês conhecem, é uma bobeira, né? Mas tem um canal no YouTube chamado Porta dos Fundos, e eles têm tem vários vídeos assim que são bobos, mas eles têm um fundo assim filosófico, né? Alguma coisa interessante. E tem um vídeo que são vários soldados no campo de batalha e o comandante chega para eles e eles já estão lá há muito tempo, né? Já estão sofrendo, estão cheios de feridas, assim, né? Tem aquelas maquiagens de ferida. E o comandante fala, vamos lá, vamos lutar, mesmo se for pra gente morrer. Aí os soldados começam a se perguntar, né, mas por quê? Por que a gente vai lutar, né? Ele fala, pelo nosso país. Aí eles ficam, não dá, né, não sei o quê, né, que é o Brasil, né, fazendo até uma crítica. Aí eles vão falando, né, vamos lutar por isso, o comandante, né, vamos lutar por isso, por aquilo, e ninguém fica animado. No final eu acho que eles vão lutar por conta de um amigo lá, que estava lá com eles. Mas então é isso, né? Se a gente não tem uma base fixa, uma base forte pelo que lutar, a gente acaba abandonando de uma forma muito fácil, né? Tipo, o que vai fazer uma pessoa vestir a camisa assim de uma empresa, né? Tipo, a pessoa trabalha numa empresa, pelo que ela vai lutar, né? Ela vai lutar, por quê? Porque ela, assim, lutar, no caso, trabalhar, né? Acordar cedo e dar sua energia, dar seu tempo, né? Ela vai lutar porque ela precisa daquele salário, né? Ela precisa daquele trabalho para poder
assim, se sustentar, né? Mas a pessoa ela não está ali necessariamente porque ama a empresa, porque ama aquela atividade. Pode até acontecer em algum sentido, mas essa situação ela não se sustenta, né? Então é muito raro encontrar pessoas que trabalhem com aquilo que realmente amam, né? Que fazem aquilo necessariamente por hobby, como por exemplo professores, né? Que é um trabalho muito hercúleo, mas no final das contas, quando a pessoa ela não recebe um bom ambiente de trabalho, facilmente ela pode abandonar aquela atividade, por mais que seja uma atividade assim até benéfica, né, para a sociedade. Mas se não for realmente um ambiente que a pessoa ela vai dedicar realmente o seu sentimento de amor por aquilo, rapidamente ela vai abandonar, né? Assim, diferente como, por exemplo, a gente tem aqui na ISKCON, né? Nos nossos templos que Prabhupada fundou, a gente percebe pessoas que estão dedicando muita energia, muito trabalho, né? Agora mesmo, aqui tem pessoas fazendo várias atividades aqui no templo e estão fazendo isso e podem lutar, né? Essa batalha diariamente. Temos, por exemplo, aqui do meu lado, botando as deidades para dormir, temos um devoto chamado Ramanityananda, que está há 20 anos adorando essas deidades e há muito mais tempo praticando serviço devocional. E ele acorda, assim, pode acordar às deidades, 3 da manhã, né? Ele acorda às 3 da manhã para depois acordar às deidades, faz tudo isso, né? E é uma coisa que a gente não encontra na sociedade, né? Ninguém está dando realmente a sua vida, está dando a sua energia por uma atividade que a pessoa pode fazer até mesmo o término de sua vida. E isso é algo que a gente encontra nos templos, né? Então, os devotos acordam muito cedo, né? 3h30, o pessoal já está levantando, 3 horas, 3h30. No máximo 4, assim, o pessoal mais preguiçoso, estou brincando. Mas é geralmente esse horário, assim, que a gente acorda. E, assim, a gente não é algo que é por obrigação, assim, algo porque a gente tem que fazer isso, né? Senão a gente vai perder alguma coisa. Na verdade, é justamente por conta do sentimento realmente um sentimento de gratidão, né? Porque a gente sabe que aquilo também nos beneficia, mas também beneficia a sociedade no geral. Então, é importante a gente fazer algo, procurar fazer algo na nossa vida que vai nos dar esse prazer e que vai fazer a gente lutar realmente, né? Independente do que aconteça. Diferente dos Kurus, né? Porque, como a gente viu, Duryodhana precisou fazer todo um discurso, até mesmo ameaçando, né? Ele ameaça Dronacharya, ele ameaça Bhismadeva para que eles lutem do lado de Duryodhana, mas ele faz isso através de ameaça, né? Porque ele é o patrão dele, ele que paga o salário, né? De Bhismadeva, de Dronacharya, etc. Então é isso. A gente precisa ter um ambiente realmente que a gente vá poder lutar até se não tiver algo em troca, né? Tem um verso no Srimad Bhagavatam, né? Que diz Savai Punsam Parodharmo Yato Bhaktiya Dokshaje Ahaitukiya Pratihata Yayatma Suprasidati. Esse verso é muito importante, bem legal, lá no primeiro capítulo. No segundo capítulo do primeiro canto, verso de número 6, que diz que Savai Punsam Parodharmo, né? Que a atividade máxima, assim, da nossa vida é Bhaktiya Dokshaje, né? Prestar serviço devocional. E esse serviço devocional, ele é Ahaitukiya Pratihata, ele é feito de forma desmotivada, feito de forma imotivada e ininterrupta. Ou seja, Bhakti Yoga, né, a nossa atividade devocional, ela é feita de forma ininterrupta, né? Ela nunca termina e ela é feita de forma imotivada, né? Não estou esperando um salário, não estou esperando isso, não estou esperando aquilo, né? E a Yatma Suprasidati, somente isso que vai fazer nós termos um prazer, termos uma felicidade plena. Ao contrário disso, né? Ao contrário de Bhakti Yoga, a gente infelizmente não sente essa felicidade plena. Então é isso, li um monte de versos e hoje é sexta-feira, né?
Talvez a gente dê continuidade na nossa leitura amanhã ou na próxima segunda-feira, a partir do verso 16, tá bom? Esse capítulo é um pouco difícil mesmo, são várias palavras difíceis de se entender, palavras complicadas, nomes complicados, mas é isso. Então, muito obrigado aí, galera que nos acompanhou aqui pelo Instagram da ISCOM Rio de Janeiro. Nós estávamos sem internet, mas agora que nós estamos com a internet, poderemos dar continuidade na nossa transmissão do Mangalarati, a partir de amanhã às 4h30, tá bom? Então, quem tiver a oportunidade de estar acordado esse horário, é um horário muito bom para a gente meditar. A Fernanda falando aqui que chegou atrasada. Tudo bem, Fernanda, vai ficar gravado, mas também esse primeiro capítulo ele é um pouco complicado, assim, a partir do segundo capítulo a coisa vai ficando mais filosófica. Agora é só uma contextualização, né? E é isso. Muito obrigado a todos, Hare Krishna, e até amanhã, 4h30.